Ai, boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Já tô aqui num ritmo mais relax, uma musiquinha mais zen. Até porque o nosso assunto ele trata, né, basicamente, inicialmente, sobretudo de equilíbrio, né? Então, já vamos trabalhando aqui a nosso equilíbrio. Ai, boa noite, gente que tá entrando. Olha o quanto que eu tô com frio, meu povo. Nossa, e tá muito frio. Então, quero cumprimentar a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mauro. Ai, meu querido. Ai, tá bom. Boa noite, Cris. Boa noite, Thalita. Eu quero muito, inicialmente, né, quero apresentar o nosso projeto enquanto as pessoas vão entrando. Inclusive, vou fazer uma coisa que eu costumo fazer e eu peço a vocês que façam também, porque nesse horário, de repente, já deve ter bastante gente aí acomodadinho na cama, no sofá, né? Porque isso é uma hora de live, assim, para um bate-papo. Olha minha canequinha, dá uma olhada, tá com o meu chazinho. Então, a gente vai conversar de um assunto extremamente importante, né? Porém, de uma maneira sossegada, tranquila. Oi, Mauro. Obrigado, viu? Minha inspiração. Sim, um lindo encontro, viu? Então, vamos fazer isso? Mandar para algumas pessoas a nossa live. Vamos fazer isso? E quem tiver aí, vocês que já estão aí, aperta o coraçãozinho e também mandem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque assim, todo bom conteúdo, né, gente, merece ser compartilhado e a gente tá aqui para isso, né? A gente se propôs a separar esta noite para repartir com vocês, né? Então, e o Cris, né, generosamente tá vindo para nos para deixar com a gente muito do seu conhecimento. Então, assim, um pouco, né? Eu posso dizer, porque o nosso tempo é tão curto, né, gente? E para falar de tanta coisa, mas eu acredito que vai ser extremamente bem aproveitado e é, mais uma vez uma noite que vai ficar gravada, marcada. Eu acho que todo mundo que nos acompanha até hoje, né? A gente tem trazido pessoas muito bacanas, pessoas assim muito que sabe que o conhecimento que eles têm, eles não conseguem passar tudo aqui, porque, gente, é tanta. Nosso último convidado, por exemplo, né? Nossos últimos convidados são tantos, mas assim, eles deixam. ah, o que eles entregam para nós é uma partícula, sabe, de tudo que eles têm. Mas o que a gente consegue perceber, ver e acompanhar é que dentro deles tem, né, uma riqueza enorme e a maior delas que eu posso destacar, né, com certeza, é justamente isso, né? Esta coisa é, única de repartir o seu conhecimento, fazendo com que ele chegue a muito mais pessoas. Ai, Sirlene, boa noite. Meu amor, Deus que abençoe. Viu a Débora? Ai, gente, muito obrigada. Minhas amigas, minhas queridíssimas. Eu já vou chamar o Cris, porque nós não podemos perder tempo, né? Tá todo mundo nos cobertorzinho, é? Ninguém da caminha, fica na caminha. Eu tô com aquecedor aqui do lado, então, ó, também tá tudo sossegado. Eu quero muito agradecer a todos, viu? Por estar com a gente. E, na verdade, é aquela história, né? A festa é nossa, mas o presente é de Tô vocês entrando. que vão. Aí, aí, finalmente, né? Boa noite. Boa noite. Tava mandando para todo mundo que eu pude Já essa mandei nota aqui de pro pessoal. conversa. Isso. E aí, deixa eu só arrumar aqui, centralizar bonitinho. Tudo bem, meu querido? Como você está? Tudo bem, e vocês? Bem, também. Oi, sogrinha, boa noite. Olha, eu não apresentei você ainda, né?
Eu vou até tirar o somzinho aqui, porque assim eu consigo prestar mais atenção no que eu estou falando. O nosso projeto, desde que ele começou, hoje é o Christopher, sim. É o nosso convidado especial da noite, gente, da semana, enfim, né? Meu colega de curso, gente. A gente faz o curso de oratória juntos, uma pessoa excelente, exatamente, ele tem muita história para contar. E você pode, inclusive, né, aproveitar esse momento para nos contar como, né, que a inteligência emocional impactou sua vida, de que forma, desde quando, né? Você está me ouvindo? Por que você está travando, será? Ai, meu Deus, vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Quem que travou? Como que aconteceu? Ai, meu Deus. Ai, será que ele está com problema? Ai, eu espero que não dê problema, né? A conexão hoje, já faz uns 3 dias, está muito ruim por aqui. Às vezes à noite melhora, mas de dia tá bem ruimzinho, viu? Tomara que ele consiga. Deixa eu convidar ele de novo. Isso, gente. Aperta o coraçãozinho. Aperta esse coraçãozinho. Cadê o Cris? Vamos lá, Cris. Vamos lá. É, Clica no coraçãozinho que a live vai mais longe. Ai, Caiu, é, mas voltei. volta. É isso aí, a gente não desiste. Então, eu estava falando para o pessoal isso, né, a respeito do nosso projeto, que desde o começo, né, que quando ele nasceu, foi justamente com esse propósito, trazer pessoas incríveis, com conteúdo, com vivência, com histórias e principalmente com conhecimento, informação, né, muito valiosas, e todos do meu rol de amigos. Isso que é o mais importante. Como eu sempre digo, eu conheço todos os meus entrevistados. Quem dera um dia assim eu possa falar, ai, uma pessoa ilustre que eu não conheço pessoalmente, mas todos os que eu tenho entrevistado são meus amigos. Então eu tenho muito prazer de poder conversar, de trazer, inclusive de apresentar aos meus amigos, seguidores, a todas as pessoas que nos acompanham, né? Essas criaturas incríveis com esses conteúdos incríveis, né? Então, hoje o nosso convidado Christopher, né? E com toda essa disponibilidade e ele tem um jeito assim diferente, né? Vocês não ouviram a voz dele ainda, tá, gente? Espera só um pouquinho. Então se Boa noite! apresenta. Não foi isso que a gente combinou, viu? Ele vai se apresentar e vocês vão poder ver que eu não estou exagerando. Boa noite a todos que estão entrando, tá? E o nosso assunto da noite vai ser a inteligência emocional ligada às finanças, né? Porque, na verdade, o tema em si ele é muito vasto, né? O tema em si requer assim, muitas horas para você conversar e falar tudo a respeito, né? Mas hoje a gente vai separar aqui essa horinha e pouquinho para a gente falar um pouco dela o que ela, como ela impacta, como ela me ajuda, né, nas finanças especialmente. Boa noite, Luciana. Então se apresenta, né, Cris? E a casa é sua, como eu sempre digo. Perfeito. Boa noite a todos. Né, sejam todos muito Boa noite. bem-vindos. Eu vou estar, né, explicando um pouquinho sobre mim, né, e sobre como que isso E, entrou na minha vida e como que isso pode se encaixar na vida de vocês. sim, Tá? sim. Então, como a Janete muito bem me apresentou, né, sou o Christopher Rodrigues. A inteligência emocional, né, junto com a finança entrou depois, né? Primeiro entrou a inteligência emocional, que entrou no momento em que eu precisava me entender, né? Saber tudo que se passava nessa super máquina que a gente tem aqui dentro da cabeça, né? Do nosso cérebro. Então, foi ali que eu comecei a captar, a entender muitas crenças minhas. Quando eu comecei a me entender, né, comecei a me dar o meu amor próprio, me dar o meu valor, né, o autoconhecimento, o amor próprio, que falta em muitas pessoas que não se valorizam e não sabem o quão grandiosas essas pessoas são e podem ser mais ainda, né?
como eu tenho clareza do que eu ainda posso ser, o que eu ainda vou alcançar, ainda posso alcançar, né? Então começou a partir daí, a partir do momento em que eu vi em que eu estava num estado, mas que eu poderia ir para um outro completamente gigantesco, né? Aí que eu comecei a ter esse tipo de clareza. Então foi aí que eu comecei a me entender melhor o próximo a partir daí, né? A partir do momento em que eu me entendi, me amei, aí eu compreendi e pude amar ao próximo como a mim mesmo, né? Aí que eu pude entender mais ainda o meu próximo, me colocar no lugar do meu próximo, né? Você se entendendo, né? Você começando a se colocar no lugar do seu próximo também, ajuda muito nessa questão do amor próprio, do amor ao próximo também, né? Então, quando eu comecei a entender mais sobre o meu próximo, não adianta você querer ajudar todo mundo se você não se ajuda, né? Então, aí que eu comecei a, né, começaram a surgir algumas pessoas, né, centenas, não, ainda não cheguei a centenas, mas começaram a surgir algumas pessoas, né, pedindo para ajudar em alguma determinada coisa, algum esclarecimento em alguma outra coisa. Então, a partir dali que eu comecei a ver que, poxa, realmente está tendo resultado, né? Então, foi a partir dali que eu comecei a me destacar, enfim. Então, comecei também a finança, né? Aí vem a questão da finança que eu vou falar hoje, né? Entrou na minha vida a partir do momento em que eu entrei no mercado de vendas diretas, né? Ali que eu comecei a entender melhor, né, como que funciona a venda, comecei a me abrir muito mais, né, comecei a ser um cara mais comunicativo, comecei a entender mais ainda sobre relacionamento interpessoal, comecei a, enfim, várias coisas, né, que foram surgindo na minha vida. Como faz isso? Como faz o quê? Responde aí. Eu acredito E que deve ser a fantástica mágica, né? Da inteligência emocional trabalhando nas suas finanças, porque eu também quero saber. sim, vamos lá. Então, assim, Sim, achei que alguém ia falar alguma coisa. Então, assim, a então, partir do momento sim, em que eu entendi o quê? Que, vamos lá para uma base bíblica até aqui, vou fazer um pouquinho sim, diferente, né? Vou sim, fica à associar vontade. inteligência Sim. emocional, finanças e uma palavra, né, de um livro que é muito buscado para liderança, para finança, para auto, enfim, para diversas coisas, por que não, né, utilizá-lo nessa noite falando de uma forma bem diferenciada, né? Por exemplo, que Então, está em Provérbios 4:23. sim. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge como nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Já parou para pensar como que Deus criou o mundo? Com o poder da palavra. Você cria o seu mundo com o poder da sua palavra. Então, Olha, é muito. Oi? incrível, incrível, incrível e muito poderoso, né? Olha só. Totalmente poderoso. Então, uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção no que eu estava fazendo Sim. e no que as pessoas ao meu redor também estavam fazendo, para eu entender o porquê que elas estavam naquela situação, foi o poder da palavra. Então, a partir do momento em que eu comecei a perceber as palavras que essas pessoas falavam e as palavras que eu falava, eu comecei a perceber que aquelas palavras, por mais que a gente conscientemente não percebia, se tornavam verdade. Ai, Então, né, entra até naquela questão que eu falei na apresentação lá nas aulas dos sim, três cérebros que a gente tem, né? Então, sim. nosso subconsciente, ele é responsável por 80% das nossas ações. Ah, Coisas é que às vezes a muita gente nem coisa. percebe, mas a gente está fazendo ali sem ter consciência. Por Sim, quê? Porque é uma atitude inconsciente. Né? Às vezes é uma atitude sim, impensada, né? Que do nada você estaria fazendo automaticamente. Automaticamente sim. saiu aquela palavra sem você perceber. Mas qual o perigo disso, Cris, na minha vida? O perigo disso é que o seu cérebro não difere o que é verdade do que é brincadeira. Então, Ah, independente do que você falar, se você falar que você é pobre na brincadeira, seu cérebro não está nem aí. Ele vai trabalhar para você ser pobre, né? Porque é ah, isso que você está falando o tempo inteiro.
Ah, eu sou pobre, ah, eu não tenho dinheiro. Até quando o mendigo chega para você e fala, oh, tem dinheiro, hoje não tem dinheiro. Mas realmente você nunca tem dinheiro. Você não tem dinheiro nunca. Então, são pequenas coisinhas que a gente está proferindo, né? São palavras que a gente está lançando e tornando real. Porque é para aquilo que o nosso cérebro está trabalhando para se materializar. Né? Então, aí a primeira coisa, a primeira dica que eu já dou já é Sim. muito cuidado com o que você fala. Ah, Independente se eu for em tom de anoto, tá? brincadeira. Olha lá. Oi? Eu anoto tudo. Como eu já disse, eu sou Sensacional. pedagoga, né? Então eu anoto tudo. Precisa anotar. Muito, eu Então, anoto. Muito precisa tomar cuidado com o muito que cuidado com o fala. que você fala, certo? Sim. E o maior segredo de todos os tempos, né? Qual que é o maior segredo de todos os tempos? É a nossa própria mente. É ela que está o tempo todo ali trabalhando e fazendo e realizando o que a gente acredita ou não. Né? Às vezes, Sim. né, muitas pessoas não têm a crença em Deus, né, mas as coisas estão acontecendo. Né? A gente diz que nós somos formados, né, no cristianismo do pó da terra, mas na ciência acredita-se que nós somos feitos com o pó das estrelas. Né? Então pensa na magnitude de tudo isso, né? No quão extraordinário a gente pode ser e por que que a gente continua se limitando àquela vida mediana, né? Aquela vida Sim. medíocre, né? Para você, né? Para a gente ter noção de que a gente está numa vida que a gente não é para estar, a gente pode estar muito além, né? Então, abrir mais também os horizontes. Cris, como assim? Tenha claramente na sua mente, né? Ou desenhado por escrito, ou não, e desenhado e por escrito, tudo que Exatamente. você quer. Então, por exemplo, eu não Ah, sei se eu cheguei a mostrar para vocês, lá no curso, o meu acho que protetor de não. tela. Ah, não. Acho que não. Não. No meu protetor Acho de que tela, ele tem sim. a foto de todos os meus sonhos. Então, Ah, foto da minha casa sim. no campo, foto do meu carro, foto do meu outro carro, foto de casamento, de tudo. Entendeu? Sim. Então, Sim. materializa esse sonho. Coloca de uma forma clara para o seu sonho. Mas qual que é a sua meta financeira para o final do ano? Sim. Quanto que você quer estar ganhando no final do ano? Ah, Cris, mas eu trabalho registrado e o meu salário é aquele e no final de ano tem, né, aquele aumento lá que todo mundo recebe, mesmo que seja 20, 50 reais, né? Porque o aumento que está tendo ultimamente é ridículo. Mas enfim. Sim. Então, como que você pode estar trabalhando nessa questão da prosperidade, de abundância maior na sua Sim. vida, né? Se você já trabalha no mercado tradicional, é uma questão muito simples, né? É uma questão que muitas pessoas vêm abordando hoje em dia, que é na questão da renda extra, né? Ah, Cris, mas eu não Ah, sei o que sim. vender. Meu filho, entrou até o Jefferson aqui, né? Um casal de amigos meus, que eles vendem Aham. bolos, eles vendem doces. Meu, vai vender doce, vai vender. Quantas vezes que eu já não fui pro Farol, pra praça, vender bala, vender água, vender um monte de coisa. Então, não existe desculpa para eu estou pobre. Né? Sim. Existe o comodismo. Sim. Né? Você estar sem dinheiro é uma condição. Você querer continuar sem dinheiro é uma decisão. Uau. Entendeu? Então, É. onde você está, né, é uma decisão sua continuar ou começar a fazer esse tipo de planejamento para deixar de forma clara para o seu cérebro, né, começar a Sim. materializar lá no subconsciente para se concretizar na sua vida, né? Sim. Então, é por isso que eu deixei os meus sonhos, né, as minhas metas muito claras, né? Foi aí na questão de eu saber que tipo de casa que eu quero, né? Como que eu quero que vai ser o meu casamento, né? Então, o meu Sim. cérebro está começando a trabalhar para isso. Só que minha casa é uma casa muito top, né, que eu tô querendo. Então, como é que eu vou trabalhar para financeiramente alcançar isso? Né? É Sim. aí que entra um planejamento mais específico.
sim, Então, não adianta eu fazer uma meta para, por exemplo, né? Vamos supor aí que eu esteja trabalhando de carteira registrada e esteja ganhando, vai, 1.200, que é um salário comum aí fora. sim, Mas estamos em maio. Até sim. dezembro, eu quero estar ganhando 10 mil reais. Ah, É possível? sim, sim, É, bastante até trabalho, bastante muito. trabalho. Sim, Até é sim, possível, né? sim, Mas como? Né? Que nem eu falei, sim, acho que foi na última apresentação que eu dei lá sim, também. Duas perguntas que movem a minha vida. Duas das que movem a minha vida, sim, né? Por que não? Né? Por que não chegar no final do ano ganhando 10 mil reais? sim. Mas como eu vou estar ganhando 10 mil Hum, reais? sim, Então é aí que entra a questão da estratégia, né? Se vocês sim. aí, você que está assistindo, né, quiser sentar depois comigo para a gente conversar, e no ramo em que você atua, a gente fazer um planejamento estratégico, enfim, mais detalhado, estou Ai, que aberto, tá? legal. Para a gente sentar, conversar depois, fazer um planejamento mais específico Sensacional. para sua área, enfim, né? Não Sim, vou estar entrando muito especificamente aqui, porque vai ser uma coisa, né, para uns vai funcionar, para outros nem tanto, né? Então, enfim. sim. Mas outra coisa E aí, também. sim. Oi, pode falar. No caso, a inteligência emocional nessa hora, porque a gente está falando de planejamento financeiro, ah, e de uma coisa que seria você já trabalhar os seus sonhos, materializando ele, ajudando o teu cérebro, né, para a materializar isso, Luciana. Vai seguir o crime, pode chamá-lo no particular depois. Né? A gente está falando disso, de ajudar o nosso sonho a realizar os nossos sonhos, a saírem de sonhos para a realidade, né? E a inteligência emocional, ela trabalha nesse contexto de que maneira, né? Porque eu imagino, quando eu vi, quando eu penso em inteligência emocional, eu imagino aquela pessoa que é uma pessoa que tem um controle, um autocontrole, não necessariamente, né, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa tem uma inteligência emocional fantástica. Não necessariamente ela é uma pessoa zen, por exemplo, né? Não é uma pessoa zen, ela é uma pessoa que ela sabe lidar com as suas emoções e com as emoções do próximo. Isso, para mim, é a definição da inteligência emocional, né? E como é que, deixa eu ver aqui essa fala que tem aqui. Devo tentar planejar, montar todo o plano e depois realizar isso mesmo. Para começar, agora com as ferramentas que tenho. Ah, então, ele já está fazendo uma pergunta. Ele já tenta com as ferramentas que tem, começa? Eu acredito que sim, né? Mas vamos responder isso depois. Ou agora, você faz. Porque a minha pergunta é essa. Como é que a inteligência emocional atua agora? Eu já sei o que eu quero, né? Já visualizei, já até tenho meu sonho quase palpável, né? Como que ela me ajuda a torná-lo palpável de fato e arrumar minhas finanças, afinal, né? Perfeito. Vou ligar um ponto no outro para fazer um quebra-cabeça completo aí, incluindo essa pergunta já. Sim, Porque sim. eu ficava esperando o tempo inteiro pelo momento certo, né? O momento certo é hoje, enquanto você está vivo, agora, né? De preferência, Sim, né? Então, sim, assim, eu não tinha ferramentas, né? sim. Então, o que eu tinha que fazer para vender? Sair na rua vendendo. Eu ia aprender, ia dar um jeito, né? E Sim. foi aí que eu comecei a criar habilidades, né? Ah, Aí que já vai entrar na questão de inteligência emocional também, né? A sim. inteligência emocional e as habilidades só se adquirem fazendo, né? Não é uma coisa que você vai adquirir simplesmente só de estudar, só de ver um artigo, só de ler isso ou aquilo. Inteligência emocional se adquire fazendo, se colocando na linha de frente, se colocando em risco, errando muito, quebrando a cara, né? Sim. Aí que você vai criando casca grossa, né? Por exemplo, a pandemia, quando começou, misericórdia, o que eu ia fazer? Né? Eu não tinha inteligência absolutamente nenhuma para lidar com um cenário desse. Né? Então, só precisou vir uma crise absurda para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro,
para eu criar um tipo de inteligência emocional para me capacitar, me fortalecer, para que eu pudesse fazer, né? Independente da ferramenta que eu tenha, né? Pode ser sem ferramenta nenhuma. Começa, agora, faça, atitude e ação, né? Então, foi o que eu fiz lá no começo, quando eu comecei com a minha trajetória de vendedor, né? De empreender, de gostar desse ramo. Eu não tinha inteligência absoluta nenhuma, né, para esse tipo de mercado, mas foi ali que eu enxerguei que eu falei, não, né? Se eu quero vencer, se eu quero conquistar, eu preciso fazer, né? Então foi ali que eu startei, eu falei, não, agora que eu vou começar a realmente entender melhor desse assunto na prática, né? Muitas pessoas, nossa, todo dia praticamente, sempre ouvindo, Cris, eu não sei vender. Ah, eu não nasci para isso. Gente, entenda uma coisa. Ninguém nasceu para nada. A gente aprende até os 7 anos o que é o certo do que é o errado, né? A diferenciar. Depois a gente vai criando mais habilidades, enfim. Não vou entrar na questão pedagógica no momento. Mas a questão é que a habilidade realmente é só na ação, né? E foi ali que eu comecei a entender melhor, foi ali que eu comecei a aceitar melhor os nãos, né? Aceitando melhor os nãos, eu já tinha um pouco mais de casca grossa para enfrentar mais ainda. Então ali eu já ia aumentando mais os meus resultados. Por quê? Porque eu ia criando mais coragem para falar com mais pessoas. E isso aumentava mais ainda o resultado nas vendas, né? Quanto mais pessoas a gente conversa, mais vendas a gente faz, né? Automático. Então, a questão da inteligência emocional, ela veio para mim nesse momento. No momento em que eu entendi que é agora que eu vou fazer. E é durante o processo de ação, né, nesse meio tempo aqui, é que eu vou entender como lidar com determinada situação. Então, por exemplo, eu sempre tive a ferramenta de trabalhar digital, né, de trabalhar online e tudo mais. Mas eu que gostava desse negócio de vender na rua, né, de estar ligado com pessoas, se conectar melhor com as pessoas, né? Mas veio a pandemia, o que eu tive que fazer? Tive que criar uma habilidade, né, para poder lidar com esse processo de crise, né? Então, hoje, independente da crise que der, eu já criei uma inteligência em mim, né? Já criei casca grossa emocionalmente para lidar com qualquer tipo de cenário, né? Porque quem está sobrevivendo a uma crise dessas, né, sobrevive a qualquer cenário. Porque as coisas que a gente está tendo que passar, né, tá gerando para muitos bloqueios, né? Mas aí entenda uma coisa, né? Que nem eu estava conversando com a Janete hoje de manhã. Não há nada, é outra frase, tudo de ruim, né? Que está acontecendo é porque algo de muito bom está para acontecer. Essa frase é maravilhosa. Eu me perdoe É que eu não muito consegui gostoso colocar. você. Ela é muito boa. Quando alguma coisa muito ruim, repete ela pra gente, porque ela soou para mim assim como um bálsamo, porque todo mundo hoje em dia está atravessando uma situaçãozinha difícil, né? E você ouvir, porque isso é uma verdade, sabe? E eu já tive prova disso, né? Uma grande coisa ruim acontecendo é sinal que uma coisa excelente está a caminho. Ai, Sim. Tipo, é uma coisa que muitos jovens, né, até vejo publicando, né, que aprende nos jogos, né? Mas a gente aprende na vida, né? E quanto mais difícil está sendo, é porque a gente está está sendo preparado para uma coisa muito grande, né? Então não importa a dificuldade que a gente está hoje, nós não vivemos nessa dificuldade, nós estamos passando por ela, né? Então, no processo de aprendizagem, né, tendo a clareza do que você quer ter lá na frente, é isso que importa, né? Porque não importa o que você vai precisar enfrentar nesse meio tempo, tendo certeza de que lá na frente, né, o seu prêmio vai ser certeza, né, vai estar lá, né? Porque é mérito, né? Muita gente, né, que trabalhou no meu mercado, né, no meu ramo de atuação, desistiu no meio do caminho, falou, mas né, não era para mim, mas as pessoas não toparam passar pelo processo, desistiram no meio do caminho, desistiram antes de
recebeu o segundo não. Recebeu o primeiro não, já, não é para mim, não quero, não gosto disso, né? Sim. Então deixou de criar uma habilidade emocional, uma inteligência emocional gigantesca. E se a pessoa não sabe lidar com nãos, como que ela vai enfrentar a vida, né? Sim. Então, você tem que aprender a aceitar os nãos, mas a não conviver com eles e não deixar com que eles virem bloqueios nas nossas vidas, né? Porque muitos, no começo, né, para mim gerou um certo bloqueio. Por quê? Porque eu era um cara tímido, eu era um cara que não conversava com praticamente ninguém. Nunca na minha vida que eu ia dizer que eu ia fazer apresentações como as que eu faço, ou estar fazendo uma live como essa, né? Nunca que eu imaginei na minha vida ser reconhecido junto com a minha mãe para quase 600 pessoas depois de um resultado na empresa que a gente teve, né? Então, e estar falando na frente dessas pessoas sem, né, sem gaguejar, sabe? Falando tranquilamente, como se eu estivesse conversando aqui agora, né? Então, foram habilidades que eu criei, né? Por quê? Porque eu topei passar pelo processo. Eu sabia que ia doer, sabia que ia sangrar, sabia que ia cansar, Sim. sabia que ia chegar à noite morto de sono, de fome às vezes, mas é o processo. É o processo do sucesso, né? Então, tope passar por esse processo, né? Você que está assistindo aí, tope passar pelo processo. Crie essas habilidades, né? Por isso que eu falei para vocês me chamarem depois, né, no particular. Porque para alguns processos, né, para algumas determinadas áreas de atuação, existem diferentes, né, perspectivas a serem encaradas, né? Então, tipo, eu trabalho com criação, eu trabalho com vendas, eu trabalho com produção, né? Enfim. Então, existem diferentes formas de se encarar diferentes situações. Então, por isso que eu não especifiquei uma aqui para abordar somente ela. Então, por isso que eu estou falando que durante o processo é que se cria essa habilidade. Mas também, voltando nessa questão dos nãos, né, a gente precisa tomar muito cuidado também com a questão das sugestões. O que são sugestões, Cris? Você sabe o que são sugestões? O que são sugestões, Cris? Eu vou anotar aqui, porque isso tudo são aquelas. Eu estou imaginando que está ligado justamente a mais alguma dessas habilidades dentro da inteligência emocional. Lidar com as Também. sugestões, né? Exatamente. Conta pra gente. O que são as sugestões, Cris? Sugestões. Lembra que eu falei lá no começo sobre autoconhecimento, amor próprio? Então, agora entrando na questão das sugestões, né? Soube de uma história verídica, tá? Que um homem, né, ele era totalmente saudável. Mas ele, por curiosidade, né, de querer prever o futuro, né, saber do que iria acontecer lá na frente, né, foi visitar uma vidente. Meu Deus. E essa vidente falou para ele que ele, lamentavelmente, não iria chegar até esse sonho dele. Por quê? Porque ele iria morrer de infarto. Isso entrou na cabeça dele de uma forma absurda. Lembrando que ele era um homem extremamente saudável, praticava atividade física e tudo mais. Mas essa sugestão entrou na cabeça dele e gerou uma crença nele de que ele iria morrer de infarto. Ele não tinha problema cardíaco nenhum. Mas receber aquele tipo de sugestão daquela pessoa gerou esse bloqueio nele. Então, poucos, acho que 2 ou 3 meses depois, ele acabou morrendo de infarto. Porque ele aceitou esse tipo de sugestão na vida dele. Entendi. Uau! Então, é preciso muito cuidado com o tipo de sugestão que a gente está aceitando nas nossas vidas. Tanto as que eu falei, né, no começo, né, que a gente mesmo pronuncia, quanto as que a gente permite que entrem na nossa vida e que emocionalmente a gente acabe criando esse bloqueio, impedindo a gente de alavancar, inclusive, também na questão financeira. Imagina o quanto que esse cara não poderia ter alavancado a empresa dele. Mas não. Foi acreditar na sugestão, foi acreditar na que a mulher falou, né? E ele era um cara extremamente saudável. Não tinha a menor das possibilidades de ele ter um infarto. Mas
por ele ter Nossa. aceitado aquela sugestão, ele acabou morrendo de infarto, né? Do mesmo jeito que muitas sugestões que eu recebi, né? Tenho certeza que Sim, você também, muitas você já recebeu sim. na sua vida, mas das que eu recebia, falando que eu não ia dar certo na vida, falando que eu não ia ser um bom vendedor, né? No começo, até os meus 18 anos, eu queria ser jogador, né? Ah, Então, eu era goleiro e tudo mais. E na escola, eu acabava aceitando muitas das sugestões que me davam. Que eu não ia ser jogador, que eu era muito ruim. Enfim, contradizendo o que era mostrado nos treinos, né? Tanto que o meu olha, treinador falou que ele ia me levar para um time, não sei o quê. Mas enfim, acabou que não deu certo, passou a perna, mas sim. enfim. Então foram sugestões que eu acabei aceitando. Imagina hoje em dia quanto que eu não podia estar ganhando sendo um jogador profissional. Imagina Sim, quantas pessoas eu também não poderia estar impactando, né? sim. Então, foram sugestões que naquela época eu permiti me pararem, né? Mas hoje eu sei o que eu quero, né? Eu sei para onde eu vou e para onde eu quero ir. Então, independente do que as pessoas falem, eu já criei essa força emocional para que nada possa mais me parar, né? Hoje eu estou em busca de um novo desafio e tudo mais, né? Mas hoje eu tenho certeza do que eu sou e para onde eu quero ir, né? Então, comecem a criar esse tipo de habilidade também de autoconhecimento, né? A gente estava conversando também, né, em uma das aulas, no final das aulas, desse, desse problema que as pessoas têm de falar sobre si mesmos, né? É, As pessoas exatamente. sentem esse tipo de bloqueio porque Sim. emocionalmente elas foram ensinadas a serem mais, né, mais cautelosas, né? Ai, por que que eu vou falar de tal coisa, né? Não preciso. Pra Não, parecer arrogante, né? exatamente. Poxa, se é uma qualidade É. extraordinária que você tem, por que não falar, né? Por que não exercê-la, né? Hoje em dia, até um tempo atrás, né, eu estava com bloqueio, né, de falar que dos resultados que eu já tive, né, dentro da empresa, Sim. se eu fosse entrevistado, né. Então, por exemplo, hoje em dia eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu achava que eu poderia ser sofrer um certo tipo de preconceito, exatamente pelo que você falou, né, de desumilde e tal, né, de soar meio estranho. Mas aí que eu fui criando essa habilidade também de, poxa, não, eu sou isso, eu alcancei isso, eu conquistei, eu suei pra caramba pra chegar nisso, Sim, né? Então por que não, sim, né, falar, exatamente. provar, demonstrar os meus resultados, né? Outra questão, sugestão, já falei. E o Sim. que você tinha falado antes mesmo? Eu tinha falado da. Não, você ia falar para a gente da sugestão e eu perguntei da inteligência emocional como que ela nos ajuda a materializar é, os nossos sonhos, né? Você falou de a gente fazer, desenhá-los, colocá-los, expô-los, né? E agora você está falando para tomar cuidado com as sugestões, quer dizer, e o que mais, né? Dentro da inteligência emocional. Aquilo que você falou agora, né, que você estava falando, me deu um título para pregar. Cuidado com a expressão enganosa. É verdade. É isso mesmo. É, você ter citado a Bíblia, né, e aquela forma, aquela fala é Provérbios 4:24, né? E é isso, né? É 4:24. Deixa eu ver aqui. É Provérbios 4:24. 4:23. 23. Então, é uma coisa incrível, porque assim, a gente percebe que eu vou contar uma experiência bem rápida que aconteceu com a gente, é sensacional, né? O pessoal está gostando bastante da forma. É isso das nossas palavras, a gente tinha falado das palavras, mas que você até já mudou desse assunto, né? Mas o quanto que as palavras proferidas em prol de você conseguir alguma coisa, como acontece é muito incrível porque é como se aquilo do. Aí é onde entra um pouco da física quântica, é isso? O que é seu, o que você está buscando, você deseja tanto que de alguma maneira ele chega até você, né? Tudo trabalha para que os caminhos se abram e ele chegue até você, o que é seu. Você vai trabalhar, boa noite. Você vai trabalhar, você vai buscar, vai fazer toda essa jornada, né? Vai aceitar o processo é mérito seu, vai chegar até você. Sensacional.
sensacional. Foi a conclusão que eu tirei, porque eu já presenciei isso, já presenciei isso, já vi Até nessa questão muitas, de física quântica também, né? Entrando nesse sentido aí, sim, sim, né? Faz totalmente parte disso também. sim, E isso de você materializar na sua mente, sim, consequentemente se materializar no mundo ao seu redor, faz total sentido, né? Porque sim, eu materializando tudo onde eu estou hoje foi parte de uma materialização mental que eu fiz lá atrás, né? sim, Para hoje eu poder estar onde eu estou. Então, sim, assim, o universo é um constante movimento. Ah, mas se eu deixar a sim, água parada, ela fica parada. Não. Daqui a pouco ela vai começar a criar musgo, né? é Então, até as verdade, microbactérias estão em movimento, né? Então, sim, a vida é movimento. Se parou é porque está morto. E até quando você morre, os bichinhos estão lá, se movendo no seu corpo, comendo o seu corpo. Então, nada nunca para, né? Tudo é sim, vida, tudo é movimento. Então, não adianta eu simplesmente criar na minha cabeça a imagem dos sonhos. Nossa, se eu não me mover para aquilo. sim, Então, não, não adianta eu querer ganhar 10 mil reais no final do mês, no final do ano, quer dizer, se eu vou sim, ficar até o final do ano só no meu só trabalho fazendo a mesma tradicional coisa, de carteira registrada ganhando os 1.200. Se eu não fizer uma sim, venda que seja extra, né? Se eu não sim, criar afiliações para vender em marketing digital, se eu não for buscar alguma coisa para vender, se eu não buscar parcerias para fazer, para me gerar um tipo de renda extra, se eu não buscar prestar serviços, como que eu vou querer no final do ano estar ganhando 10 mil reais se eu não me movi para fazer isso? Se eu não me movi, se eu não fiz por merecer, se eu não agir para uma coisa receber aquilo por nova, meritocracia. sim, Então não existe isso de física quântica sem movimento. É um sim, completo movimento, é tudo contribuindo para que você, de fato, chegue nesse seu objetivo. Então, um planejamento totalmente estratégico, né, como eu venho batendo nessa tecla também, para sim, que o seu objetivo financeiro, não só financeiro, né, mas de vida no geral, seja sim. atribuído, alcançado aí no seu final de ano. Ganhando esses tão sonhados 10 mil reais. Meu Deus, como que eu vou fazer para ganhar isso? Sim, exatamente. A gente tava vendo esse tempo, nossos últimos encontros, né? A gente lá no curso, a gente teve presenciando, inclusive você não esteve ontem, mas a gente esteve falando a respeito disso. Ontem um curso, uma palestra diferente, né? Um tópico diferente, e aonde fala justamente disso, de quanto que você o trabalhar das suas emoções pode te ajudar, né? A boa administração das suas emoções podem te ajudar, tá? Colocando em ordem muita coisa, né? É isso que eu sinto quando eu vejo, porque, por exemplo, né, você falando, vamos dizer, falando a respeito dos não, né? A respeito das é, tem aquilo também de se manter otimista, de se manter positivo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também, né? Qual a dose boa do positivismo, de positividade que eu devo ter, né? Porque isso para mim também está dentro da inteligência emocional, né? Mas quanto de positividade? Porque tem aquela positividade exagerada que eu percebo. Hoje, inclusive, escutei muito a fala de um especialista que ele falava que aquele positividade de você todo dia de manhã levantar saltando, todos os dias, ela não é real e não espere, né? Que isso venha acontecer com você, e se por acaso não acontecer, não é que você está errado, é porque não é assim mesmo, né? É Exato. porque. Fala um pouco pra gente disso, da positividade, a Aí melhor entra na dose. questão em que eu Sim, digo que é por isso que eu sou mais, hoje em dia, né, que eu sou mais racional, né? Porque emoções têm validade, né? Você não vai ficar hum, eternamente brigado com uma pessoa.
A menos que você seja extremamente orgulhoso, extremamente rancoroso, o que vai fazer mal para você. Porque rancor e ódio só vai te matar antes da sua validade normal, né? São emoções que vão matando você aos poucos. Mas voltando para essa questão de positividade. Motivação também tem validade, porque motivação envolve emoção, né? Deixar suas emoções mais agitadas, né? O seu cérebro mais borbulhando de emoções e tudo mais. Apaixonado. Aí é que tá o problema. Apaixonado, naquela tudo só love e tal. Então, Sim. aí é que mora o problema, né? Porque você vai estar agitado ali naquelas primeiras horas de manhã, mas e durante o dia inteiro, né? E durante aquele discussão que você teve com seu chefe, e durante aquele momento que você chega na sua casa cansado, já querendo descansar, e não quero saber de mais nada, eu só quero tomar um banho, deitar e dormir, né? Então, a motivação, ela precisa ser interna. Então, você precisa ser entusiasmado. Então, diz que a palavra entusiasmado, né, significa Deus dentro de si, né? Então, ter aquele brilho interno, né? Ter aquela energia interna, ter aquela vontade, né? Aquela garra, aquela força de vontade. Motivação dura ali umas 2, 3, 4, 5 horas, né? Mas depois passa, depois acaba. E aí, depois que acaba a sua motivação, o que é você depois que acaba a motivação? Quem é você depois que acaba a motivação? O que você passa a fazer depois que acaba a motivação? Você continua naquela mesmo gás, né? Naquela mesma atividade frenética e tudo mais? Ou você já, tipo, nossa, eu estava numa linha de vendas e acabou a motivação? Né? Então você precisa manter essa sequência, né? Mas interna, né? Aí que entra de novo a questão da clareza, né? De ter o porquê, né? Por que você acorda todos os dias de manhã? Responda para você mesmo, Janete. Por que você acorda? O que faz você todos os dias acordar de manhã e querer fazer alguma coisa de diferente, mudar, querer conquistar, querer lutar por alguém ou por algo, né? O que tanto faz você, né, que está assistindo, querer acordar todo dia de manhã? Por favor, não diga que é pagar conta, não diga que é boleto. Por favor. Isso está incluído. A vida é muito mais do que pagar boletos. Sim. A vida é muito mais do que isso aí. Mesmo que seja um boleto de uma viagem a Paris. Aí vale. Né? Aí vale porque é parte de um sonho. Aí vale muito. Aí entra a questão do planejamento financeiro, né? Daí você deixar aquele seu dinheirinho separado, né, para você poder alcançar essa sua meta, né? Uma coisa que muitas pessoas fazem é a questão do envelope, né? Não sei se você faz isso, ou se você tem alguma outra alternativa para isso, né? Mas, né, deixar ali um envelope que, todo mês eu tenho uma média de conta de luz que é de R$100. Então, já vou deixar ali separado R$100 para conta de luz, né? Agora uns 5, 10, R$20 a mais, dá um jeito, né? De água eu pago ali uns 80, R$100 também. Já deixo ali mais R$100 para água. De internet, 150. Já deixo ali 150. Então, com contas, você não precisa nem mais se preocupar, ficar ansioso com conta. Ai, meu Deus, eu preciso pagar conta, preciso conta. Não. Respira, né? Deixa o dinheirinho separado ali da conta. Para ser uma preocupação a menos para você, né? Tá ali. Não precisa mais ficar gerando aquela ansiedade. Meu Deus, o que eu vou fazer? Tá ali. Pronto. É o dinheiro da conta. Aluguel, não sei o que, tá ali. É planejamento, gente. Planejamento deixa umas coisas muito mais claras e contribui muito para o alívio da ansiedade. É a organização, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que eu comecei a me programar melhor, comecei a ter mais clareza, aliviou muito a minha questão de ansiedade, né? Também. Fora o estresse também, né, do dia a dia e tudo mais. Então, voltando na questão dos porquês, né? Ter algo que te dê força todos os dias, além de uma motivação que tem validade, né? Motivação tem validade, motivação logo acaba, mas o porquê de você todos os dias estar acordando de manhã e lutando por algo ou por alguém, tá ali, firme e forte, esperando
pela sua força de vontade, pela sua conquista, até você chegar naquilo, né? Uau. Então, ter um porquê na vida, um propósito. Qual o seu grande propósito de vida, né? Ah, Por que você ainda, né, não está numa cama simplesmente vegetando e esperando pelo dia da sua morte? Ainda existe um porquê, né? Como eu disse, não é simplesmente para pagar conta, né? Existe um porquê maior na sua vida, um porquê extraordinário na sua vida, né? Então, materialize melhor esse porquê, detalhe esse porquê. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela falando, é porque eu estou muito desanimada e acho que relacionamento não é mais para mim, não sei o quê. Foi uma experiência ruim. Por que generalizar isso, né? Mas trabalho tá difícil, não sei o quê. Mas o que você tanto tem feito assim para trabalhar, né, para ter uma renda e tudo mais? Nada. É lógico que o universo, as coisas não vão simplesmente acontecer na sua vida com você fazendo nada, né? Então, esse tipo de constância e de clareza do porquê ajuda muito sim, no seu, na sua motivação, entre aspas, né? No seu sim, entusiasmo para o dia inteiro. Para o seu entusiasmo o dia inteiro, precisa de um porquê, né? Maior do que você, sim, né? Algo que você busque grandiosamente, tipo, quero fazer muita caridade. Você não precisa ter dinheiro para fazer caridade, né? Participe de obras assistenciais, né? Como eu participo na igreja, né? Então, existem diversas formas de você ajudar ao próximo, não necessariamente tendo dinheiro, né? Então, sim, outra coisa, façam obras sociais. É maravilhoso a sensação de fazer isso, de ajudar ao próximo. Já começa por aí também, né? Ajudar ao próximo. Quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha. Como assim, Cris? Você quer ser um milionário? Você precisa ajudar milhares de pessoas. uau. Bilionário, bilhões de pessoas. Então, Ai, quanto mais sim, pessoas você ajuda, com quanto mais pessoas você se relaciona, com quanto mais pessoas você interage e faz o bem, sim, mais isso vai ser conspirado ao seu favor. A lei da semeadura, né? Você colhe o que planta. sim, Se você planta o bem, você colhe o bem. Então, plante o bem, né? Plante o bem ajudando as pessoas, né? Muitas vezes eu nem esperava receber ajudas e era ajudado. Isso me contribuía muito financeiramente. Por quê? Por conta do meu relacionamento, né? Já fui, né, presenteado com doce, com uma coisa ali, outra aqui, enfim, né? Criando relacionamentos. Então, isso ajuda muito também na questão financeira. sim. Por favor, não se relacionem por interesse, tá? É, Porque sim. o universo, as coisas, o seu cérebro, tudo, Deus tá vendo lá o que você tá fazendo, que é por interesse, né? É, Pessoinha querida, exatamente. pessoinha que está assistindo, Sim. o universo, É, Deus está vendo suas intenções por trás das suas ações, né? Então faça o bem querendo, genuinamente, sim, o bem dessa pessoa, né? sim, Que, consequentemente, Deus vai te abençoar. sim. Sensacional. Sensacional. E assim, a gente já ouviu, ouve essas falas, né? Já tem um bom tempo, assim, que a gente escuta. Eu, por exemplo, né, que idade você tem, Cris? Você pode falar para mim? Eu não sei a sua idade. 30, mentira, 30. 24. Então, meu, ai, meu Deus do céu. É Eu porque já me deram queria, 30 por causa da barba, eu preciso tirar essa barba. meu Deus, mas é muito jovenzinho, muito jovem. E o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que assim, a gente percebe que essa geração que a gente está vendo hoje, como você, o pessoal dos anos 90, você é de um pouquinho depois. é, então, assim, esse pessoal que está com bastante. Eu vejo muita esperança no futuro por causa dessa geração tão engajada, tão assim, tão disposta, tão predisposta. Eu conheço uma geração, eu tenho muita amizade
na turminha entre 20 e 30, e 35. Vamos colocar entre 20 e 35. Eu tenho muita amizade, eu tenho amizade com os filhos das minhas amigas, eu observo muito eles. E essa moçada, assim como você, né, com essa gama, com essa certeza, eu percebo que, e principalmente trabalhando, né, a cabecinha, se preparando, eu converso com meu filho de 20 anos e eu fico assim, eu fico de boca aberta, porque eu percebo nele coisas, Essa uma última que comentou aqui é minha mãe. maturidade. Ah, meu Deus, meus parabéns pelo filho, viu? Eu fico muito feliz porque eu percebo que há esperança, porque há uma geração toda preocupada em trabalhar a sua cabecinha a ponto de ter estrutura para lutar, né? Porque o que a gente percebe? Nada vem fácil, as coisas não vêm facilmente para você. Tudo exige um pouco, ou se não dedicação, muita dedicação. Quanto maior o teu sonho, maior a tua dedicação, né? E eu percebo assim, olha, eu quero dar os parabéns, porque, olha, você está de parabéns, mãe, Cris, eu conheço toda essa geração que está se propondo e, olha, uma coisa eu posso dizer, eles vão sofrer menos do que a gente, né? A gente que está assim, boquiaberta, sim, eu fico boquiaberta porque essa moçada está vindo com muita, imagina, eu que agradeço, está vindo com muita, uma preparação de cabeça muito melhor do que a nossa fase. Isso é uma análise que eu faço, também não é para rasgar seda, nem é porque estou na sua presença mesmo. Mas é uma coisa que eu estou percebendo, isso me deixa tão feliz, que eu falo, meu Deus, há esperança no mundo. Porque quem Sim. tem a preocupação em desenvolver a mente, uma mente saudável, né? E quando eu falo que eu converso com meu filho, eu pergunto coisas para ele e falo assim, filho, na sua opinião, o que você acha disso? E ele com 20 anos, ele me fala. E eu tiro muito proveito da fala dele, né? Porque é uma outra forma de enxergar as coisas e uma forma madura já. E eu pergunto às vezes para mim, onde que estava essa onde que se desenvolveu tanto, né? Olha aí a Mari, meu sobrinho amado. Então, assim, gente, eu agradeço muito a Deus por estar presenciando isso. E essa entrada nessa nova época que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, né, com pessoas com essa cabeça. E Deus queira, né, que a gente consiga que essas pessoas alcancem tudo que elas estão desejando, que elas façam diferença no mundo. Eu acredito nisso. Deixei registrado, pronto, falei. É Pronto, sensacional falei. participar, né? 24 Poder ter o anos. privilégio de estar nessa geração, né? Acho que a única coisa que eu lamento nessa geração é a questão da doença, exatamente da doença do século, né? Que é exatamente na mentalidade, na Sim, cabeça, né? sim. E Mas eu é acho que uma das minhas missões de vida, né? ela vai dividir, sabe, Cris? Eu acho que ela vai dividir a humanidade. Essa doença do século, ela vai dividir a humanidade naqueles que vão ter a saúde mental, daqueles que vão sofrer com os impactos dela, né? E eu acho também que vai acontecer aquilo de um ajudar o outro. Quem sabe, né, Muito, Cris? Olha aí, né? O muito. Essa impacto. questão de ajudar ao próximo, né? É uma questão de vida para mim, né? Então, assim, muitas vezes eu ajudei, dei mentoria para algum amigo meu que eu poderia ter cobrado R$ 5.000 só pelo resultado que ele teve, tranquilamente. Sim, Mas, assim, sim, para mim foi gratificante demais ver o resultado daquela pessoa e o sorriso e a gratidão, né, dela por mim. sim. Então, que nem eu falei, né, quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você interagir, eu não fiz aquilo com intenção nenhuma de ego, de qualquer coisa para me engrandecer, né? Eu fiz aquilo exatamente porque Deus tocou no meu coração, né? Eu fiquei Ah, lá incomodado, incomodado, incomodado. Ajuda aquela pessoa. Eu falei, tá bom, vou lá falar com ela, né? E realmente eu ajudei, aquela pessoa se sentiu super feliz. Eu fiquei, meu Deus, que demais. Eu quero mais disso, né?
Foi aí que eu comecei a ajudar mais pessoas, comecei a falar com mais pessoas, comecei a entender mais ainda as pessoas, o psicológico das pessoas, né? Ajudar as pessoas a moldarem os medos e bloqueios em coragem e força, para elas serem os seres extraordinários que elas nasceram para ser, né? Então eu tenho como uma das minhas missões de vida isso, libertar essas mentes, né, que lamentavelmente estão sendo corrompidas pela ansiedade, né? É tudo muito na base do imediatismo, né? O jovem de hoje cresce com o problema, nessa questão financeira também, de dificuldade de se estruturar na vida, né? De ter uma vida. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho não é mais como há 20, 30 anos atrás, em que a pessoa podia entrar numa firma, né, qualquer, e podia fazer carreira lá para a vida inteira. Então, hoje em dia, é uma coisa totalmente diferente, né? Em que o jovem, né, boa parte pelo menos, né, não aprendeu a lidar com essa questão hoje em dia, né? As pessoas ainda acham, né, que a carteira de trabalho é a absoluta salvação, é a liberdade. Não. Né? Liberdade é você poder escolher quando você pode ter férias. Né? Então, vai falar pro seu chefe. Ah, chefe, final de semana eu vou passar em casa, tá? Beleza, semana que vem você não precisa voltar mais. Pois é. Então, Sim. né, não estou criticando, tá? Por favor, entendam com sabedoria, tá? Mas a questão da liberdade, né? Então, eu tenho como missão de vida, né, tirar essa questão de imediatismo. Né? As coisas estão acontecendo. Se você estiver fazendo, né? Se você estiver em ação, claro. Né? Mas as coisas estão acontecendo, gente. Tirem essa necessidade do imediatismo. Né? Até dos, né, pais que estiverem assistindo, né? Tirem essa necessidade do imediatismo de que, não, você tem que fazer, né? Pra ontem. E sai de casa logo. Não aguento mais, você fica enchendo saco. Então, a questão de preparação do jovem para esse novo mercado, para essas novas informações que a gente está sendo bombardeado a todo tempo, né? De novidades e tudo mais. Então, até a gente se preparar para isso, né? Leva um tempo, né? Antigamente as coisas aconteciam mais, né, vagarosamente, né? E hoje em dia as coisas acontecem um bombardeio de informações. Exatamente. Tia. Liberdade é fazer o seu trabalho com prazer e amor, né? Então, por exemplo, tem gente que trabalha de carteira registrada por amor e é feliz da vida, né? Não necessariamente você precisa estar ganhando 10 mil reais para você ser rico. Você é rico com aqueles seus 1.200, 1.500, com a família que você tem, saúde. Perfeito, né? Sucesso é perspectiva. Cada um tem uma perspectiva diferente de sucesso. É verdade. Sim. Então, a minha definição de sucesso não é a sua, não é a da Luciana, não é da minha tia, não é da minha mãe. Então, sucesso é perspectiva, né? Como eu falei lá nas apresentações, eu, né, tenho uma meta particular, né, um sonho, né, de mensalmente ter uma renda de 100 mil reais. Porque eu vi que isso é possível. Não porque alguém estranho chegou no meu ouvido e falou, Cris, sabia que dá para ganhar 10 mil? Sério? Dinheiro fácil? Onde? Não, não existe isso. É ridículo acreditar nisso, né? Então, assim, porque eu vi que aquilo era possível. Porque eu vi que alcançar aquilo seria extremamente possível. E tirei essa questão de imediatismo. Porque se daqui 30 anos eu chegar em 10% disso, eu não vou estar feliz ganhando 10 mil reais. Como não? Né? Quem hoje em dia no Brasil, né, tem uma renda dessas? Né? Então, defina, né, melhor o seu sucesso. Defina mais claramente, né, a sua verdade, o seu objetivo. Né? E tira essa questão de imediatismo, de, nossa, eu preciso acontecer para ontem. Se você está fazendo, as coisas vão acontecer no tempo certo. Né? Não adianta eu querer entrar numa faculdade se eu não completei o ensino fundamental, o ensino médio. Né? Não dá para pular etapas. As fases precisam ser enfrentadas e passadas. Né? Não tem como eu querer enfrentar o chefão de um jogo se eu não passei nem a primeira fase. Segunda, terceira. Né? Então, o seu filho, né, que entende bastante de jogos até. Né? Então, respeitem as fases e os processos. Né?
Como eu disse, sim. não é porque está ruim que é ruim, porque você está sendo preparado para algo extraordinário do qual você está prestes a alcançar, né? Existe muito aquelas imagens, né, dos mineradores, né, cavando, 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 aí um encontra uma pepita de diamante, sai todo feliz. Aí o outro que estava perto de uma mina de diamantes, faltava uma, né, uma batida só para ele Capaz, despertar essa mina de diamantes, sim, olhou o sucesso do outro, falou: ah, desisto, já tentei tanto e não consegui, né? sim, Desisto, não é para mim isso, né? Enquanto faltava sim. só mais uma batidinha, mais um processo a ser enfrentado para você chegar naquele tão almejado objetivo, naquela sua tão sonhada renda, naquele seu tão sonhado sonho, né? Sim. E você sabe que quando você fala que ah, o universo são com aquilo que é seu, está solto por aí, você só tem que trabalhar para buscá-lo, né? E eu tenho uma passagem até que quando eu percebi claramente isso, o quanto que a nossa intenção, o quanto que a nossa fala faz diferença, né? Na realização de um sonho. Nós estávamos prontos para realizar um sonho, né? E a gente observou que quando a gente estava muito perto de abraçá-lo, né? Nós mesmos, a gente começou a fazer aquela, sabe, aquela criança, sabe aquilo? Nossa, eram as sugestões, mas sugestões da gente para a gente mesmo, sabe aquilo? Nossa, isso não é para mim. Nossa, não, isso não é para mim, não é para mim. E eu percebi que, depois de tudo isso, que a gente teve que fazer um trabalho de mente e falar assim, olha, a gente trabalhou, a gente fez por onde a gente merece, né? A gente merece. Se não fosse se a gente não tivesse feito nada, né, e ainda assim tivesse na nossa mão, a gente podia até dizer que não merecia. Mas a gente trabalhou, foi atrás, buscou, recebeu por mérito. Então, é para ser disputado. E naquela época eu fiz uma análise da seguinte forma, né? E muitas vezes a gente coloca a figura de Deus na nossa vida, né? Como sendo a pessoa, aquele ser que pode tudo, que está lá, né? Mas que necessariamente tem algumas coisas, né? Algumas coisas a gente não vai abraçar ou a gente não pode alcançar, porque primeiro você tem que sofrer muito, muito, muito para conquistá-las, né? E esse sofrimento, eu falei, mas será que precisa todo esse sofrimento mesmo? Porque foi onde eu comecei a questionar. Falei, eu acho que não. Eu acho que Deus, ele abre os caminhos, né? E você vai caminhar. É óbvio que se você fizer escolhas que podem te levar ao sofrimento, né? Até você chegar lá, pode acontecer sim. Mas eu percebi que Deus, ele nos capacita, né? Ele nos capacita e nos prepara também. Então é muito importante, eu acho, principalmente a gente quando está falando disso, da Bíblia, de Deus, do poder de Deus, das coisas, da influência, inclusive, dele na nossa vida sempre, né? A gente ficar atento a tudo isso, né? Será que eu estou passando por isso, mas será que isso é a vontade de Deus mesmo? De repente, sabe, é que você fica se pondo peso além do que tem que ser. Por exemplo, eu tenho que me retaliar todo para merecer determinada coisa, né? O que é preciso é o esforço, né? O sacrifício, aí tem que ser, aí tem que ser revisto o que é que você está buscando de fato. É porque, às vezes, eu tenho conhecimento de pessoas que hoje têm uma cidadania europeia, por exemplo, mas precisou passar por um grande pouco, né? Então, eu acho que, primeiramente, né, quando a gente estava falando de Deus, é a gente colocar que Deus ele tem sim para nos dar e que a gente merece pelo trabalho feito, pelo trabalho bem feito, né? Não vem de graça mesmo, né, Luciana? Nada vem de graça.
Mas eu acredito que também não é preciso. Naquela época, era uma viagem que nós tínhamos para fazer, e a pessoa que ia conosco, ela dizia assim, nossa, mas eu não me vejo fazendo essa viagem. Eu não me vejo fazendo essa viagem. Eu falei, bom, se você não se vê, é capaz que você realmente não vá. Sabe essa história? Exatamente. Então, a gente começou a trabalhar assim, não, você pode se imaginar, porque você trabalhou, você merece, é um mérito, né? Aquilo que você estava falando, de lá na frente, abraçar finalmente que você tanto buscou e ficar feliz com ele, vibrar com ele, é a sua conquista, é o seu momento. Trabalhou, ralou, não foi de graça, mas desfruta, né? Porque até isso, as pessoas acham que é uma alegria que a gente não tem, às vezes, direito de passar, às vezes, em função, inclusive, de uma outra pessoa sofrendo. Se você ajudou, já fez as suas caridades, né? Na hora de você desfrutar, você não vai ter constrangimento, né? Tem muita coisa envolvida, né, Cris? Fala a verdade. São Muito. muitos fatores, muitos Por fatores. exemplo, nessa questão de sofrimento aí e tudo mais, né? Aí entra a questão de você raciocinar, né? De você parar, pensar e ser mais racional e falar, poxa, é realmente isso que eu quero? Eu realmente quero passar por isso, né? Se, Sim, por exemplo, até em questão de relacionamento que eu já passei, né? Poxa, tá me fazendo mal. Eu realmente quero continuar com essa pessoa? Eu realmente quero casar com essa pessoa? sim, Então, se o processo que você está passando não é aquilo que você esperava, né? Talvez seja a hora de você parar e pensar e ser um pouco mais racional. Poxa, realmente eu acho, não tem problema nenhum, né? Você ressignificar o seu sonho, né? Então, sim, tipo, né? independente do sonho, de situação amorosa, quaisquer que seja a situação, não há problema nenhum recomeçar. Sim, Então, não tem problema nenhum você parar, pensar e falar, poxa, não era isso que eu esperava, né? Vamos recomeçar e replanejar e rever a situação que eu realmente quero, né? sim, Vamos reestabelecer uma meta, né? Porque não era isso que eu esperava, não tá como eu gostaria que fosse. Muitas coisas, realmente, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta para desfrutar de coisas maravilhosas que a gente pode desfrutar a vida inteira vivendo algo que a gente ame, né? sim. Faz parte do processo, natural. Mas aí vai de você, né? Saber se você realmente quer passar por isso ou não. Ou se você quer ter Sim. uma vida mais, né, normalzinha ali e tudo mais. Há processos em que não necessariamente você precisa sofrer, se martirizar e tudo mais, mas Sim. ainda assim você alcança um sucesso muito grande, significativo. Mas há processos, né, como o meu, em que eu tive que sofrer, que eu tive que chegar em casa com a perna travada, que eu não conseguia andar. Enfim, todo mundo tem história triste, eu não vou ficar falando aqui minhas dores. Sim. Mas eu tive que passar por um processo de dor, né, tanto física quanto emocional e espiritual, para que hoje eu estivesse onde eu estou, né? Então, eu entendi que realmente aquilo era o que eu queria, né? Se eu queria me fortalecer, se eu queria ser alguém resistente e tudo mais, era aquilo que eu ia ter que enfrentar, né? O meu próximo processo é de ganho de massa muscular. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que machucar meu próprio corpo, meu próprio músculo. Para quê? Para ganhar massa, para ganhar músculo, né? Então, depende do processo que você está disposto a enfrentar, né? O quanto você Quando? realmente quer aquilo e o quanto você realmente está disposto a passar tudo mais para ter aquilo, né? Para viver aquilo na sua vida. Sim. Então, você faria um breve resumo, né, de como, aqui, deixa eu ler, aqui está escrito, glorifico a Deus por ter me dado essa bênção para cuidar. O Cristo que foi meu maior porquê de estar aqui até agora. Ah, gente. Ai, que lindo, né? Amor de mãe não se mede, e é isso mesmo. A gente tem mais aqui que amar e sentir orgulho mesmo. Eu também morro de orgulho de Deus.
Eu vou pedir uma coisa, aproveitando que vocês estão aí, minhas queridas, meus queridos, né? Sigam o nosso canal para ficar de olho nos nossos conteúdos semanais. É um canalzinho bem bacana, eu acho que sua mãe vai gostar. Sua mãe, sua tia, todo mundo. Segue o nosso canal, gente. E aí, o que eu queria falar é o seguinte, se você conseguia fazer um resumo, né? É isso mesmo, Cris. Ah, ah, um resumo de quanto hoje e sempre, né, a inteligência emocional, que é o nosso tema da noite, né? Como que você resumiria numa frase ou numa fala, né? O quanto ela é importante para a gente abraçar os nossos resultados, né? Sejam eles os nossos resultados positivos, por favor, obrigado, né? Quero todos os dias uma live dessa. Ai, gente, obrigada, Luciana, imagina. Segue o canalzinho que aqui tem, toda semana está tendo. A gente esteve na semana passada, a gente falou muito sobre gratidão, né? Sobre o quanto a gratidão, ela faz da gente pessoas muito melhores, né? Pessoas muito mais que levam a vida com um pouco mais de leveza, né? A gratidão, ela tem um papel incrível também na nossa vida. Agora você imagina, né? Falamos de gratidão a semana passada, agora hoje esses seus conselhos, essas suas informações, assim, esse seu conhecimento, né? Então, a gente só tem que agradecer mesmo. E gratidão sempre por tudo, porque aquilo, como você falou, tá? A gente está num processo difícil, uma montanha gigante a gente está atravessando, mas você pode perceber, né? Quando você chega no topo da montanha, geralmente a vista lá de cima é maravilhosa. Sempre tem uma vista bonita. Pode ser que de um lado seja um aterro sanitário, mas na outra Acontece. vista, acontece. Você vai ver, com certeza, uma vista que vai te agradar no topo da montanha, né? Então, não é à toa, né, que a gente encontra essas dificuldades na vida. É porque a gente vai ter. Obrigado, Márcia, viu? Obrigada. Uma melhor que a outra. A Márcia é uma empreendedora também como você, e assim, ela tá se dando muito bem também. Mas fala pra gente uma forma que você poderia encerrar para nós, né? A gente já está 1h20 de conversa, nem senti Uau! passar. Então. E se você tiver mais alguma coisa para nos acrescentar, não deixe nada de fora, né? Coloca pra gente, nos conta, tá bom? Perfeito, vamos lá então. Bom, como eu disse, né, tô vendo que entrou gente aí até agora. Então, assim, Boa noite. inteligência emocional se adquire somente no processo, né? Não há uma receita pré-definida, escrita direitinho. Ó, Cris, é assim, é assim, é assim. Não. Inteligência emocional se adquire no processo, né? E como eu disse, há diferentes processos para diferentes segmentos em que você atua, para que financeiramente você adquira diferentes tipos de inteligência emocional, né? Então, assim, eu tive que aprender a trabalhar em home office, né? É uma extrema de uma facilidade? Né? Mas eu não gostava disso de ficar dentro de casa, só trabalhando e conversando virtualmente com pessoas, né? Apesar de eu conhecer gente de norte a sul do país, mas né, não, se eu Sim, tenho gente aqui do meu redor, para que eu vou ficar dentro de casa conversando com gente que está do meu lado, né? sim, Então, assim, inteligência emocional se adquire no processo, tá? sim. Então, que tipo de inteligência emocional eu adquiri? Além da questão de home office, né? Foi uma habilidade, na verdade, também, né? Mas a Sim. questão de lidar comigo mesmo, né? Que foi, por exemplo, uma das coisas que essa crise, né, fez a gente ter que passar, né? De lidar com a nossa própria companhia. Então, Sim. ficar em casa, às vezes sozinho, ou às vezes acompanhado com marido, com filhos, né? Estranhamente, divórcios cresceram gigantemente, né? Nesse Pois processo aí, é. né? Mas
Sim, pessoas que não aprenderam a se amar, né? Para poder amar ao próximo depois e, né, naquela questão sim, de ansiedade, de imediatismo, acabaram pulando processos, né? Mas enfim, aí relacionamento é outra live. Mas enfim, sim, voltando é aqui. outra live. Sim. Voltando aqui. Então, foram processos que eu tive que aprender a lidar, que me criaram habilidades, né, tanto no dia a Sim. dia quanto questões emocionais, para superar essas situações, né? Então, eu aprendi a conversar melhor com pessoas, eu aprendi a vender melhor, eu aprendi a negociar, eu aprendi várias coisas que me geraram inteligências, né, emocionais para alavancar o meu modelo de negócio, para fazer com que o meu modelo de negócio crescesse, né? Mas, como eu disse, né, hoje eu estou em busca de novos desafios. Enfim, então, Sim. que tipo de habilidades você criou, mas não aprendeu, né? Muita Ah, gente até criou habilidade, mas ao invés de virar uma habilidade, virou um bloqueio, né? Então, como pois eu disse, né, é. a questão de aprender a lidar com os nãos, né? Muita gente fez do não um bloqueio. Eu fiz do não uma habilidade. Uma habilidade de contornar o não, Exatamente. ou uma habilidade de não, não quero. Beleza, tchau. Vou procurar quem quer. Né? Não necessariamente eu preciso, né, contornar uma venda, usar a técnica Y, X para fazer aquela pessoa comprar, para não necessariamente. Né? Então, até, né, aproveitando, né, se você, né, que está assistindo essa live, gosta, né, de ter uma pele bem cuidada, gosta de andar hidratado, vou fazer meu merchan, Pode, com certeza. gosta, né, de se cuidar, né? Eu e minha mãe, a gente trabalha também, né, com essa questão de tratamento facial, né, tratamento estético Ah, também, com massagem modeladora e tudo mais, né, com ah, uma que linha delícia. gigantesca, né, de perfumarias também, né, e tudo mais, a nível nacional e internacional, premiadíssimos, né, então, enfim, né, não vou ficar usando técnicas para contornar os nãos, né, então, quem se Sim, interessar, né, eu vendo para quem quer, né, sim, querendo, né, só entrar em contato. sim. Então, foi aí que eu fui aprendendo a lidar, né? Aprender a lidar é criar inteligência emocional, né? Criar o Sim. tipo de estratégia para específica situação, né? Então foi assim que eu fui aprendendo a lidar e ressignificando, Luciano, vamos marcar então. Foi assim que eu fui Luciana, que aprendendo, delícia. Aham. já vamos tratar aí. Foi É, assim que eu fui aprendendo a lidar com as coisas que foram me acontecendo, aprendendo a, ao invés de criar um bloqueio na minha vida, sim. criar uma habilidade com aquilo. Né? Então, não só dos nãos, né, eu criei habilidades, mas, né, por exemplo, nessa questão pandêmica que estamos passando, né, criei Sim, habilidades. Né? Porque se eu não sim, tivesse criado habilidades, que tipo de emoção eu estaria tendo naquele momento, né? Ainda estaria na questão de só vender boca a boca, né? Pessoa para pessoa. sim, Mas, sim. né, com a habilidade a mais desenvolvida, né, e aprendida nessa questão de pandemia, de ficar só dentro de casa, eu aprendi mais uma ferramenta para alavancar as minhas vendas. Né? Então, assim, Hum, dependendo do seu ramo de atuação, como eu falei, né? Me chamar aí no particular para a gente estar conversando depois. Pessoal, hum. muito obrigado, tá? Todos que participaram dessa live, foi incrível compartilhar com vocês, né, um É, pouco desse conhecimento, né? Várias outras vertentes, mas hoje eu quis falar um pouquinho de uma coisa um pouquinho mais diferente aí, né? Então, sim, se alguém precisar, se alguém se interessar, né, em fazer mesmo esse planejamento, né, e se entender melhor, né, entender sim, melhor os processos e, ao invés de criar bloqueios, criar habilidades para que você crie uma habilidade emocional favorável à sua questão financeira, só entrar em contato aí também, tá? Pra gente estar conversando melhor, tá? Boa noite a sim. todos. Gratidão. Foi incrível estar aqui com Então, vocês. Obrigado pelas perguntas, pelas contribuições aí, pelos é, feedbacks aí que eu vi de vocês, tá? Muito obrigado pelos elogios. Boa noite a todos. eu agradeço mais uma vez. Aliás, eu não agradeci no começo,
mas agradeço agora você ter aceitado o convite, né? Imagina, obrigada aí. Eu que agradeço, viu? Já é a tua Jaqueline, mãe. Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço. Luciana, muita gratidão também, viu? Por ter ficado até agora. Segue o nosso canal, segue o Cris. E muitos beijos para vocês. Eu quero agradecer de novo, Cris, por você ter aceitado. A gente sabe que é sempre um desafio, né? Essa conversa, esse bate-papo, olha, parece que não. Eu já falei isso 1000 vezes, mas assim, ela sempre me traz bastante expectativa. Eu tenho um carinho muito grande para fazer esse trabalho, mas ele é um trabalho que depende, né? A energia. Você imagina que eu estou aqui de coração aberto para receber vocês todos. Então, assim, eu sinto muita gratidão por por essa oportunidade que aconteceu na minha vida, né? Obrigada, Mônica, viu? Obrigada, Lucilene, cadê? Luciana, né? A todos que ficaram com a gente. O Everton passou por aqui. Eu, eu que achei maravilhoso vocês estarem interagindo conosco. O Everton é uma pessoa também empreendedora, maravilhosa. Ele é o meu especialista em filhos. Ele é uma pessoa incrível também. Então a gente teve na nossa live só pessoas que estão aí lutando realmente em busca, né, do melhor, em busca daquilo que vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado porque eu costumo deixar gravado para justamente as pessoas aproveitarem depois, quem perdeu, por favorzinho, vai ficar, tá bom? E Cris, é isso. Eu quero trazer você novamente com um novo tema, né? A gente vai desenvolver um novo tema, vamos trabalhar uma outra temática dentro de tudo isso que você e essa geração abençoada. Eu sou muito feliz por isso, que o nosso país ele está entregue em boas mãos. Assim como a gente sabe que tem o bem e o mal, né? Mas eu acredito que sim. o mal o bem vai sobrepujar o mal e assim, aí a ansiedade não vai nos vencer, né? A gente está todo mundo passando por crise ansiosa, às vezes não a ansiedade em si, né? Aquela tarde toda, que é o transtorno geral, mas uma ansiedade por expectativa mesmo, pelo dia de amanhã. Mas eu estou muito contente, estou muito grata a Deus pela geração que vai nos representar futuramente. Tá bom? Obrigada, meu Sensacional. querido, viu? Obrigado, viu? Obrigada de novo. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora. E esse canal, né? Agora eu vou fazer o merchan do meu canal, está aqui justamente para isso. Para um entretenimento semanal. Diariamente eu ponho meu cotidiano, mas durante a semana, né? Sempre tem. Eu fazia 2 lives, né? Diminuir para uma justamente pela questão de não, da ansiedade mesmo, pela expectativa que traz, porque eu quero manter esse nível assim, né, de pessoas bacanas e eu me dedicar a isso, né? Então tá aqui, acompanha a gente toda semana. Obrigado, Cris, viu? Boa noite, bom descanso, foi incrível mesmo. Na próxima eu tenho Todos. certeza que vai ser outra vez incrível. Será, Então com certeza. é, a gente se vê logo mais, né? Com a ajuda de Deus, tá bom? Bom descanso, Até amanhã. obrigado de novo. Até amanhã. Beijo, Márcia. Olha ela aí. Fica com Deus, viu, gente? Um beijão, Cris. Um abraço, bom descanso. E que a gente, em breves dias, tenha você de volta. Amém, tia. Beijo. Deus abençoe, viu, Cris? Fica com Tchau, Deus. tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Amém. Obrigada. Beijo.